Fala, queridos, boa tarde a todos. Desde já agradeço a visita em nosso canal. Aqui Jair Santos. Hoje o abraço é para Rafael Mafra, que mora no bairro Jardim do Lago, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Lucas Pereira, que mora no bairro Jardim do Lago 2, Campinas, São Paulo. Hoje estamos aqui no nosso canal com o nosso amigo Renato Átila, preletor. Meu amigo, como vai o senhor? Tudo bom, Jair, graças a Deus. Legal, show de bola. O Renato, por um período, congregou em nosso ministério, implantou o culto Renúncia. Renato, como foi esse culto Renúncia que você implantou no nosso ministério pelo período que você ficou? Cara, primeiro boa tarde para o senhor, para os ouvintes aí. O Renúncia foi uma ideia que surgiu aí no meio da juventude, né? Nós tínhamos ali uma diretoria e aí o Renúncia surgiu baseado num culto diferente do que a gente estava acostumado aí, no caso do ministério. Pegando um período ali onde o pessoal estava mais desocupado, depois das 8 horas da noite, e aí a gente conseguiu trazer um formato diferente, né? Com mais música, com um período de palavra um pouco maior, e uns convidados especiais aí, diferente do que hoje existe de repente na Assembleia de Deus. Então o foco foi um culto mais voltado para jovens, né? Com um maior período de palavra, um maior período de música, mas também a gente conseguiu, por exemplo, atrair outras idades. Legal, show de bola. Eu particularmente gostei de muito. O evangelho é uma renúncia, né? Então, exatamente. Bem legal. Meu amigo, qual a mensagem para o dia de hoje? Cara, eu gostaria muito de compartilhar um texto aqui. Na verdade, algumas ponderações que nós estávamos durante essa caminhada aí desse tempo que a gente estuda a palavra. Nós temos notado algumas situações bem interessantes em relação à juventude de hoje, né, Jair? Hoje nós temos uma juventude que tem muito acesso ao conhecimento. Só que em determinado ponto nós não sabemos utilizar isso. Eu sempre costumo dizer que em algum momento da nossa vida nós precisamos ser relevantes, né? Principalmente para o cristão. O cristão ele precisa ser, de certa forma, relevante na esfera que ele está inserido. Então, de que jeito relevante? O que é ser relevante? Ser relevante é você ter certa significância, né? Você se destacar. E a palavra destacar, gente, não significa que eu preciso ser a pessoa que orgulhosa. Não. Se destacar no sentido de o reino de Deus ser apresentado através da minha vida e isso impactar outras pessoas. Cara, a nossa juventude tem, como dizia minha avó, a faca e o queijo na mão. Nós temos muito acesso à informação. Nós nunca, falando do cristianismo, do evangélico, nós nunca fomos tão numerosos no Brasil hoje, né? Há quem diga que 1/3 da população brasileira é evangélica. Isso aí a gente está falando de mais de 50 milhões de pessoas. Mas também nós nunca fomos tão pobres de relacionamento com Deus. Então, para que eu seja relevante numa sociedade, né, totalmente elitizada, porque o evangelho que eu prego para um nível de pessoas hoje é o mesmo, mas as pessoas não são as mesmas. Então, um exemplo, tá? Antigamente, sei lá, na época dos nossos pais, dos nossos avós, você chegar numa rua e abordar uma pessoa e falar Jesus te ama, a pessoa já entrava em choro e se convertia ali mesmo. Eu não estou falando que a palavra ou o termo Jesus te ama não tem poder. A questão é que hoje as pessoas têm um nível maior de informação, acesso maior, e isso faz com que as pessoas sejam mais questionadoras. Então, Jesus me ama, por que Jesus me ama? Eu estou feliz do jeito que eu estou. Então, de certa forma, o jovem, falando do jovem cristão, ele precisa ser relevante em algum ponto. E eu estava estudando durante essa semana sobre as cartas paulinas e aí eu me peguei lendo 2 Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. E dois versículos só para a gente entender um pouco sobre isso. Versículo 6 e versículo 7, diz assim, ó: por essa razão, lembro-te de que despertes, em algumas traduções, reavives o dom de Deus que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos. E aí versículo 7 diz, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Cara, por que, falando de relevância, de significância, de fato anunciar o reino de Deus e ser significante na sociedade que nós vivemos? Por que esse texto, tá? Veja só, se a gente pega a história do mundo,
nós vamos ver vários homens realmente significantes, relevantes na história. Por exemplo, Bill Gates. Quem não conhece Bill Gates? Né? Madre Teresa de Calcutá. Quem não conhece a Madre Teresa? E outros, Albert Einstein, muitos outros nomes que, na esfera que eles atuavam e no tempo que eles atuaram, eles foram, de certa forma, significantes, tiveram relevância naquilo que eles fizeram. Então, hoje, quem não conhece Albert Einstein, Madre Teresa de Calcutá, Bill Gates, entre outros aí. Muitas pessoas. Quando a gente vai para a história do cristianismo, a gente tem também muitos. E isso eu não vou falar nem de Jesus, que Jesus é o ícone máximo. Mas, por exemplo, quem que estuda e que tem um pouco de conhecimento na história do cristianismo, não ouviu falar de Jonathan Edwards, não ouviu falar de John Wesley, não ouviu falar de George Whitefield. Quem não ouviu falar desses homens? São grandes homens que, na esfera que eles atuaram, no tempo que eles estavam, eles tiveram certa significância. Foram homens que foram usados por Deus para impactar gerações e nos impactam até hoje. Tá? Então, Renato, o que isso tem a ver? De certa maneira, a igreja ela precisa e ela é significante no mundo. Tá? Por que a igreja é e não deve ser? Porque a igreja não está fundamentada em nenhum tipo de força humana. Se você, por exemplo, pegar Mateus capítulo 19, a partir do versículo 21, você vai ver que a pedra fundamental que sustenta a igreja, e preste atenção, eu não estou falando sobre igreja quatro paredes, tá? Eu estou dizendo de uma igreja que é definida no contexto espiritual. A igreja do Deus vivo, né? Então o que acontece? A igreja, ela é significante porque ela está fundamentada numa pedra que é indizível, que não pode ser mudada, que não pode ser quebrada. Então, a pedra fundamental, Mateus capítulo 19, você vai ver que Jesus está falando com Pedro. E vai dizer, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, não sobre Pedro, mas sobre Jesus, a igreja seria fundamentada. Então, a igreja é significante, ela é de fato relevante porque ela está fundamentada numa pedra chamada Jesus Cristo, que é inabalável. Esse é um ponto. Só que nós somos parte da igreja. Tá? Nós somos membro desse corpo chamado igreja que Cristo inaugurou na Terra. E quem são os membros que fazem parte, ô Jair? São todas as pessoas? Não. A pessoa, para ser parte do membro da igreja, né, ser membro da igreja, como nós falamos, ela precisa, é o que o apóstolo vai dizer em Efésios, ouvir a palavra da verdade, o evangelho, crer que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador, e a partir desse momento ela é selada pelo Espírito. Então, eu ouço, eu creio e eu sou selado. E a partir desse momento, automaticamente, eu faço parte da igreja. Tá? O que é interessante, cara, é que como a igreja é relevante, nós como membros, nós precisamos e devemos ser. Nós somos uma extensão, nós somos os membros, os braços, as pernas, toda a parte da membresia da igreja precisa ser relevante no contexto que está inserido. Relevância significa importância, né? Você precisa ser importante para aquele lugar que você está inserido. E como que seria isso? Eu não estou dizendo que você precisa ser um pastor, precisa ser um diácono, precisa ser, sei lá, alguém de renome no mundo gospel, não é isso. Aonde você está, você precisa, de certa forma, anunciar o reino de Deus, tá? E aí, o que acontece? Nós vemos hoje uma geração, né? Vamos falar dos cristãos, tá? Que gosta de falar sobre avivamento, que tem congressos sobre eu preciso ser diferente, nós somos a diferença no mundo, nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Só que as atitudes não condizem com as palavras que são faladas. Porque você tem, por exemplo, uma festa, um congresso, um encontro de 3 dias, e aí na segunda-feira tudo começa a voltar ao jeito que era antigamente. Então, se eu tenho uma festa de 3 dias, um congresso de 3 dias, o tema é avivamento, ser a luz do mundo, o sal da terra, e eu não tenho mudança de vida, então não serviu para nada a festa. Foi só um ajuntamento que por emoção, por algum tipo de reação ali do contexto religioso, eu chorei, mas não teve um arrependimento e isso não gerou mudança na minha vida. Para ser relevante, primeiro eu preciso mudar quem eu sou. E quem que consegue fazer essa mudança? Apenas o Espírito Santo. E para que o Espírito Santo ele faça a mudança, eu preciso, em determinado ponto, ser sinérgico com ele. O que é sinérgico? É agir juntamente. Então, o Espírito Santo não é alguém que enfia o pé na porta e vai fazendo nada contra a sua vontade. Não é isso. O Espírito Santo ele vai agir em sinergia, né? Então, ele vai agir conforme você for buscando a ação dele.
Então, para ser relevante, primeiro a ação do Espírito Santo na minha vida. Se eu quero mudança no contexto que eu estou, isso eu estou dizendo de família, muita gente reclama, minha família não se converte, minha família não é isso, porque está faltando mudança em você. Eu preciso ser relevante no trabalho que eu estou. O apóstolo Paulo vai falar que nós precisamos, em Efésios, que nós precisamos trabalhar para os nossos senhores, ou para, vamos contextualizar, nossos chefes, nossos patrões, enfim. Como se estivesse trabalhando para Deus. Isso é muito bacana. Porque às vezes nós achamos que ser cristão só é dentro da igreja. E não é. O meu cristianismo, se de fato é um cristianismo bíblico, ele precisa influenciar todas as esferas que eu atuo. Família, trabalho, lazer, relacionamentos. Tudo precisa ser para a glória de Deus. Então, quando eu sou relevante, quando eu quero ser relevante, eu preciso primeiro mudar. Existe um ditado, já é até engraçado. Existe um ditado que os incomodados que mudem, né? Não sei se já ouviu falar sobre isso. Mas, na verdade, num prisma cristão, os incomodados que se mudem, né? Que mudem a si mesmo, para que a esfera que ele está inserido seja mudada a partir da vida dele. Então, isso é muito, muito legal. Como que eu posso ser relevante, como esses grandes homens que eu citei, por exemplo, Jonathan Edwards, Whitefield, John Wesley e tantos outros, inclusive o próprio Jesus, o próprio apóstolo Paulo, como eu posso ser relevante na onde eu estou inserido? Primeiro, eu preciso ter uma ação do Espírito Santo em mim. E para que isso aconteça, eu preciso parar de falar tanto sobre e começar a ser. Cara, e o interessante desse texto que nós lemos é que Paulo está falando assim para Timóteo. Timóteo, você precisa relembrar do dom, ou reavivar do dom que você recebeu de Deus. Por que Paulo fala isso? Porque Timóteo estava dormindo. Timóteo ele está atuando numa cidade chamada Éfeso. Né? Esse é o contexto histórico. E o que era Éfeso? Quem é Éfeso? Éfeso foi uma das grandes cidades, né, que fizeram parte de uma província lá do Império Romano. E ela era uma cidade muito conhecida. Conhecida inclusive porque dentro de Éfeso tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana, ou Ártemis. Tá? Então, a grande parte da economia de Éfeso girava na questão da idolatria, né? Do culto pagão, do ocultismo. E o interessante é que quando Paulo chega nessa cidade, antes de falar e deixar Timóteo lá responsável, Paulo ele é tão relevante no reino de Deus e para o reino de Deus que ele vai anunciar, inserir o evangelho ali da verdade, ao ponto de conflitar diretamente com uma economia que movia uma cidade. Por exemplo, se você for para Atos capítulo 19, se eu não me engano, a partir do verso 21, você vai ver que Paulo começa a anunciar o evangelho e um homem chamado Demétrios, que vivia baseado na cultura pagã, porque ele vendia pequenas estatuetas da deusa a Diana, ele conflita diretamente com algo que estava controlando aquela cidade. Que a gente, né, como nós entendemos, que era o reino das trevas. Era um cara que vivia disseminando a cultura pagã, idólatra pagã. Então Paulo ele é relevante o suficiente para conflitar diretamente com a economia que estava regendo o local. Isso foi bom para Paulo? Não, porque isso gerou vários atritos. Uma coisa que nós aprendemos, quando de fato nós somos relevantes para o reino de Deus, ou em prol do reino de Deus, você pode ter certeza, vão vir conflitos, você vai conflitar diretamente com o reino das trevas. Nós vamos ver que a palavra de Deus vai dizer que este mundo jaz no maligno. O que significa isso? Significa que toda a economia, toda a política, toda a mídia já está no controle do inimigo. Então, quando eu estou ou me posiciono, era isso que Paulo estava pedindo para Timóteo, se posicione, reavive o dom que Deus te deu, reavive ou desperte o dom, porque você está dormindo. Paulo estava dizendo, se posicione porque a preocupação de Paulo é que na igreja de Éfeso, que já estava implantada, estava começando a entrar ensinamentos estranhos ao evangelho de Jesus Cristo. E aí Paulo falou, Timóteo, acorda. As coisas estão acontecendo e você está dormindo.
Alguns teólogos dizem que Timóteo tinha uma certa dificuldade porque ele era um tanto quanto tímido. Mas não vamos entrar nesse mérito. A questão aqui é que Paulo falou, reavives o dom que Deus deu para você. O que eu percebo na nossa geração é que tem muita gente dormindo. Muita gente dormindo. Então, o que acontece? Se Deus deu dom, irmão, você pode ter certeza, para mim Deus não me deu dom. Não, Deus deu dom para cada membro. Se você ouviu a palavra da verdade, se você reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador, e o Espírito Santo de Deus te selou, você recebeu um dom de Deus. O problema é que você está tão cômodo no lugar que você está, no seu banco de igreja, na sua cadeira estofada aí, pastor, presbítero, não sei o que você deixou o seu dom dormindo, adormecido. E o apóstolo Paulo e o Espírito de Deus hoje está dizendo para você, acorda filho, o mundo do jeito que está. Éfeso, ela estava totalmente dominada. E a gente costuma dizer, e esse é muito bom, o Jair, a igreja, ela é um centro avançado no meio do território hostil. Então nós estamos, como igreja, no centro do território hostil. Então, o mundo jaz no maligno. A igreja, o próprio apóstolo Paulo vai dizer em 1 Timóteo que a igreja é coluna e baluarte da verdade. O que significa isso? O que é essa palavra baluarte? Baluarte é uma palavra que era uma expressão que era usada antigamente pelos exércitos. Significa lugar de absoluto descanso, ou lugar de absoluta segurança. O que Paulo está dizendo com essa expressão? Baluarte da verdade. Significa que na igreja, lembrando que eu estou falando de um centro avançado no meio de um território hostil. Então, na igreja, não é que a igreja é um lugar de absoluta segurança. Eu vou entrar para a igreja e nunca mais vai acontecer nada. Não é isso, cara. No mundo vocês vão ter aflições. Né? Significa, esse texto, inclusive, está dizendo que a igreja... a verdade que a igreja prega, que é a palavra de Deus, ela tem absoluta segurança. O que significa? Significa que não existe relativismo, não existe meias verdades. Então, num mundo totalmente relativista, o que significa isso? Significa que a sua verdade não é uma verdade absoluta. Depende do seu ponto de vista. Então, se a verdade que esse copo é branco, para mim, pro Jair pode não ser. Por quê? Relativismo. Então, a igreja está inserida no mundo relativista, só que a palavra de Deus diz que é ela que a verdade está absolutamente segura. Que verdade é essa? A palavra de Deus. E aí a gente vai entrando em vários temas. Cara, a resposta talvez para Renato, que igreja que eu devo congregar? Que igreja que eu devo estar? Que ministério? A igreja que de fato prega a verdade. Que essa verdade não é relativizada. Então, a igreja, ela é esse baluarte da verdade. Então, o que acontece? O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, você precisa despertar, cara, porque as coisas estão acontecendo ao seu redor e você está aí, dormindo, sem fazer nada. Esse é o primeiro ponto. O que é engraçado? Fala, acorde, lembre-se, reavive, reestabeleça o seu posicionamento como... imperador não, é representante do reino de Deus onde você está. O que eu vejo nessa geração é que a gente gosta de falar, gosta de cantar, vai para a igreja de segunda, de sábado, de domingo, de terça, de quinta, mas de fato nós não nos posicionamos como de fato representantes da verdade absoluta que é a palavra de Deus. É indiscutível. E aí a gente tem grandes temas que envolvem política, homossexualidade, diversos outros temas que algumas pessoas elas ficam meio receosas. Estou falando de cristãos, tá, gente? Falando de cristãos. Receosas de falar sobre e de se posicionar porque estão com medo. E aí no versículo 7 do texto que nós lemos, Paulo vai falar assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia. Segundo, como que eu devo me posicionar? Como eu vou ser relevante? Segunda dica, não seja um covarde. Não seja um covarde. Deus não tem tratativa com covardes, não tem acordo com covarde. Irmão, você precisa se posicionar. Você tem um ministério, você tem um dom, Deus te deu, só que está cômodo onde você está. Está cômodo onde nós estamos. Então, eu preciso ser relevante. E isso, veja bem, isso não significa que eu esteja um cara chato, tá, gente? Eu não vou ser chato. Não é isso. Muito pelo contrário, quando eu olho para Jesus, eu vejo que Jesus era um especialista em relacionamentos. Ele criava pontes relacionais para depois inserir o reino de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Zaqueu,
O que Jesus disse? Você é um cara que é do mal, você vai pro inferno. Foi isso que Jesus disse? Não. Vai falar assim, já teu, desce da árvore, porque convém eu pousar na sua casa hoje. O que Jesus estava criando? Relacionamentos. Para depois inserir o reino do Pai. Então esquece esse negócio, crente que busca santificação precisa ser um crente chato. Não, não é isso. Precisa ser sociável, porque a partir das pontes relacionais é que eu vou ter acesso aos problemas das outras pessoas e consegui-lo anunciar o reino e pregar o reino para a vida dessas pessoas. Então, como eu preciso ser significante? Primeiro, você precisa acordar. Irmão, sacode a poeira, levanta o seu lugar e vai fazer alguma coisa para o reino de Deus. E fazer alguma coisa para o reino de Deus não significa que eu preciso estar dentro de uma igreja como presbítero, pastor, blá blá blá. Isso é só um ponto de todo o reino de Deus. Tá? Segundo, deixe de ser covarde. Se posicione, não fique em cima do muro. É sim, sim ou não, não. Passar disso é procedência maligna. Nós precisamos, como cristãos, como jovens cristãos, que buscam avivamento, que quer que esse mundo seja transformado pela palavra de Deus, nos posicionarmos. Não sermos chatos, mas sermos firmes. É isso que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, seja firme, porque o contexto exige que você seja firme. Então, cara, relevante. E como que eu vou buscar essa firmeza, essa não covardia, esse reavivamento do dom que Deus já me deu? Cara, buscando intencionalmente relacionamento com Deus. Como que eu busco relacionamento com Deus? Isso é de praxe, né? Oração e palavra, oração e palavra. Não tem meio termo, irmão. Não tem um caminho, não tem um caminho mais curto. É oração e palavra. Todo homem de Deus ou mulher de Deus que se dedicou em oração, em busca de entendimento da palavra de Deus, teve sucesso no reino de Deus, foi relevante no reino de Deus, teve significância na esfera que ele estava inserido. Então, não há possibilidade disso, não há meio termo. Ou você se posiciona, ou você não é dos nossos. É isso que você vai ver na palavra de Deus. Me fugiu agora o endereço, mas falar, eles saíram do meio de nós porque não fazia parte dos nossos. Então, ser relevante precisa, de fato, se posicionar, deixar de ser covarde. E uma coisa é certa, isso aqui não é para assustar você, isso é pra gente, é um parâmetro para a gente medir quão relevantes nós estamos sendo para o reino de Deus. Tá? Você vai ver que o próprio apóstolo Paulo vai dizer assim, me fugiu, deixa eu ver se eu acho aqui o texto, só para encerrar. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Toda vez que eu me posiciono, que eu quero ser relevante para o reino de Deus, significante para o reino de Deus, anunciar o reino de Deus para que as vidas sejam transformadas, a sociedade, a esfera que eu atuo, seja familiar, corporativa, estudantil, qualquer uma, seja modificada pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, você pode ter certeza que você vai entrar em conflito direto com o reino das trevas. Isso é sem sombra de dúvidas, tá? Então, um parâmetro para você saber se você está sendo relevante ou não para o reino de Deus. Se o reino das trevas está em conflito direto contigo. E quando eu falo reino das trevas, eu não estou falando, mas o irmãozinho dentro da igreja está me perseguindo. Não é isso. Esqueça, não é isso. Eu estou falando de fato em lutas espirituais, ao ponto de você sentir na sua carne o peso. Eu não sei se você chegará a ter esse tipo de experiência, mas toda vez que eu sou relevante, que eu anuncio o reino de Deus e que eu tenho certeza que eu estou no caminho correto, que eu estou seguindo para uma relação intencional com Deus, eu vou conflitar diretamente com o reino das trevas. Então, seja relevante aonde você estiver. Irmão, na sua família, na sua cidade, na sua rua, comece pequeno. Não queira ser relevante lá na África primeiro. Não, comece onde você está. Ser relevante na sua família, na sua rua, no seu bairro. E aí depois eu tenho certeza que Deus vai levando você para outros lugares aí, para que o reino de Deus seja visto através da sua vida e na sua vida. É isso, Jair. Legal, glória a Deus. Muito obrigado, viu, meu amigo? Imagina, Deus te abençoe grandemente. Renato Átila, preleitor, congrega na Família da Fé Central, Campinas, São Paulo. Casado com Priscila Leite, mora no bairro Vida Nova, Campinas, São Paulo. Legal.
Amigo, qual é o seu contato que pode deixar aí para pregar em outras igrejas aí? Deixo. 19 9 9117 8603. Tá? Legal. Palestras, se você quiser aí. Legal. Quer mandar um abraço para alguém, agradecer? Cara, quero mandar um abraço aí pra minha esposa, minha família, né? Priscila, que vai me ouvir, tá me ouvindo. Pro Gui, pra Ana. Minha família lá em Itapira, né? O pessoal tá todo lá. O Rob, que tá lá em Portugal também, com a sua família, cara. Grande abraço pro pastor Jossi aí também. Deus abençoe. Muito obrigado aí pela oportunidade. Aí eu fico muito feliz de estar contribuindo um pouco aí. Legal, tamo junto na caminhada para o reino. Amém. Para finalizar aqui, eu quero mandar um abraço para Márcio Roberto, que mora no bairro São Martins, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Meire Silva, que mora no bairro Jardim Florença, Campinas, São Paulo. E desejar um ótimo domingo a todos. Até a próxima.